Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Como vão vocês? Nós estamos aqui na nossa terceira aula, nossa última aula desse curso, né? Esse curso preparatório para o Enem. Aqui nós vamos responder hoje umas perguntas do Enem, não é? Que caíram no Enem aí, tem a ver com o assunto. Para vocês terem ideia como o assunto ele é cobrado nessa prova e quais os pontos que eles mais trabalham, certo? A gente colocou aqui algumas questões, a gente vai discutir sobre elas, vai comentar, ok? E também no fim vamos dar uma indicação de um filme, tá bom? Um filme muito interessante, espero que gostem. Então, pessoal, estamos aqui continuando nosso curso, né? Sobre o segundo reinado, curso preparatório do Enem. Estamos no estado supervisionado de ensino médio, extensão. Meu nome é Henrique Corrêa Lima, com meu RU 2402161. Estamos aqui tratando, como eu disse, do segundo reinado. E hoje nós vamos falar sobre algumas questões, né, do Enem sobre este assunto, certo? Algumas questões que o Enem cobrou, não é? Conteúdos que ele cobrou em provas passadas, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Enem Digital 2020. Ela vem com a lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, que diz assim: a princesa imperial regente, em nome de sua majestade o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º ano da independência e do Império. Princesa Imperial Regente. Ok? Essa lei está disponível no Planalto, no site do Planalto, né? .gov.br. E aí vem a pergunta. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi... Aí nós temos algumas opções aqui que o Enem nos dá, né? Primeira opção, abandono das propostas de imigração. Essa lei tem a ver com essa questão? Não, não tem, certo? Fracasso do trabalho compulsório? Também não, ok? Então, manifestação do altruísmo britânico? Não, não foi por ação da boa vontade dos ingleses que a lei foi promulgada. Não foi por conta disso de maneira nenhuma, não foi porque eles eram bonzinhos que a lei foi promulgada, né? Alguns acham que até poderia ser uma pressão exterior que fez a promulgação da lei da libertação dos escravos, na Lei Áurea, mas não foi por essa questão, certo? Como a gente falou antes, a lei de 1888 foi a Lei Áurea que promulgou a libertação da escravidão. Você vai ver o artigo 1º, você fala ali o fim da escravidão no Brasil, ok? Então, não foi por conta deles. É uma afirmação da benevolência da corte? Não. Pelo contrário, a corte ela adiou, não é, a promulgação de uma lei que libertasse os escravos. Ela criou algumas leis ali para acalmar os ânimos, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, certo? Mas não foi por benevolência da corte. Aí nós temos a questão que a alternativa é, né, persistência da campanha abolicionista. Isso mesmo. Foi graças à campanha abolicionista, à persistência dos abolicionistas, que a lei foi promulgada. Ou seja, sem a ação deles, não haveria a promulgação. Então, foi graças às campanhas abolicionistas, o movimento abolicionista, que foi possível, não é, devido à sua persistência, que a lei fosse promulgada em 1888, ok? Então, não foi por benevolência da corte, como alguns anteriormente pensavam, né, com a boa ação da princesa. Não foi uma manifestação de altruísmo, de bondade dos ingleses em pressionar o governo brasileiro, aqui do Império Brasileiro, também não. Não foi por conta do fracasso do trabalho compulsório, pelo contrário, os trabalhadores escravos trabalhavam bem e davam rendimento e lucro para os cafeeiros, então cafeicultores. Então não foi por conta disso,
ok? Foi por conta da persistência da campanha abolicionista. Então você vê aqui a importância desse movimento para esse período em relação a essa questão, ok? Bom, vamos para a próxima questão. A questão aqui é do Enem 2017, tá bom? Diz o seguinte: com a Lei de Terras de 1850, para quem não lembra, a Lei de Terras a gente falou no último vídeo, no final do último vídeo, e aqui diz, né? Com respeito, né, com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com o pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Então aqui está vem comentando a respeito dessa lei de terras, a dificuldade dos escravos, né, que se tornavam livres em conseguir um pedaço de terra, e comentando essa questão, né, porque naquele tempo a lei de terras tinha que pagar para adquirir qualquer terra, ok? Antes você poderia fazer uma cerca em qualquer lugar e falar: essa terra é minha, e aí havia essa apropriação da terra. Agora não, as terras tinham que ser compradas e tinham que ser pagas para poder se adquirir, ok? Então, o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de quê? Reforma agrária? Não. Expansão mercantil aumentou a mercantilização? Também não. A desruralização da elite? A elite deixou de ser rural, passou a ser urbana por causa da promulgação dessa lei? De maneira nenhuma. E mecanização da produção? Também não. Não tem a ver com esse assunto. Concentração fundiária? Sim. A questão aqui correta é a letra C. Com a Lei de Terras de 1850, somente, né, os grandes proprietários teriam condições de comprar essas terras, né, em sua maioria. Então eles acabaram por ter o maior poder econômico, acabaram por concentrar essas terras sob suas mãos, ou seja, a terra passou a ser concentrada na mão de poucos, enquanto que a população pobre, os escravos que haviam sido libertos e também os imigrantes que vinham de fora, tinham dificuldades em adquirir sua terrinha, né, ter acesso à terra quando vinham para cá, tá bom? Então essa foi o contexto, a situação nesse contexto da questão da lei de terra, certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, é do Enem, PPL 2020, diz assim: nas cidades, os agentes sociais que se rebelavam contra o arbítrio do governo também eram proprietários de escravos. Levavam seu protesto às autoridades policiais pelo recrutamento sem permissão. Conseguimos levantar em ocorrências policiais de 1867, na província do Rio de Janeiro, 140 casos de escravos aprisionados e remetidos à corte para serem enviados aos campos de batalha. Escravidão ou morte dos escravos brasileiros na Guerra do Paraguai. Então, essa questão aqui já dá para perceber que tem a ver com a questão da Guerra do Paraguai, que a gente falou também no último vídeo. A gente está falando aqui a respeito dos voluntários da pátria. Você vai ver aqui que a questão fala sobre isso. Desconstruindo os mitos dos voluntários da pátria, o texto destaca o descontentamento com a mobilização para a Guerra do Paraguai expresso pelos grupos dos. Então perceba que tem a ver com a Guerra do Paraguai e os voluntários da pátria. Quem eram eles? Eram escravos, né, que eram recrutados para se juntar ao exército para lutar na Guerra do Paraguai. Alguns iam de livre e espontânea vontade, outros eram forçados, outros eram retirados dos seus proprietários, né, dos seus donos, ok? Então, com relação a essa questão, e desconstruindo esse mito, né, de que todos talvez iam de forma livre e espontânea para defender a pátria, o texto destaca o descontentamento com a mobilização para a Guerra do Paraguai expressa pelos grupos dos quê? Dos pais pela separação forçada dos filhos? Não é esse o que o texto está destacando. O texto está falando aqui de senhores que protestaram, não contra a apreensão, de 140 escravos, ok? 140 casos de escravos aprisionados. Eram os cativos que reclamavam, pelo envio compulsório ao conflito? Não. Alguns viam, como eu disse, no exército, na Guerra do Paraguai, como uma instituição libertária, uma oportunidade de liberdade. Então, não seria esse contexto. Seriam religiosos para diminuição de frequência aos cultos? Também não.
oficiais pelo despreparo militar dos novos recrutas? Também não. Eles estavam querendo recrutar mais pessoas porque não tinham pessoal, então quanto mais melhor. Então não era esse contexto. Então resta-nos a letra E, não é? Os senhores eram que estavam descontentes. Isso porque eles perdiam o investimento deles em mão de obra, ou seja, eles tinham gastado, né, gasto muito com os escravos, comprado aqueles escravos. E agora, seus escravos estavam sendo tirados deles para ir à guerra, né? E eles não poderiam fazer nada contra isso. Então eles protestaram contra essa retirada desses escravos das mãos deles, porque trazia para eles prejuízo, não é? Pois eram uma mão de obra a menos para trabalhar nas lavouras de café, ok? E não só do café, né, de outros produtos também que tinha naquela época. Então, eles estavam insatisfeitos com essa questão, certo? Então, essas são as questões que a gente trabalhou aqui, algumas para vocês terem ideia sobre o assunto. Vocês percebem que eu só coloquei 3, mas tem várias questões relacionadas a esse conteúdo, a esse contexto do Segundo Reinado. E como indicação de filme, como eu falei que eu ia colocar para vocês, é um filme muito interessante, recente, que fala sobre o nosso ilustre Luiz Gama, né, que a gente comentou na aula passada, do movimento abolicionista, este homem importantíssimo, né? E nós temos esse filme aí, Doutor Gama, certo? Um filme muito bom, retratando a história deste homem, a sua luta pela liberdade de seu povo, não é? Dos escravos, do nosso povo, né? Do nosso passado, faz parte da nossa história. E este homem importantíssimo que se levantou ali para defender a liberdade e a igualdade de todos, independente de sua etnia, certo? Então é muito bom esse filme, recomendo que assistam. O link para o filme vai estar na descrição do vídeo e também o do trailer deste filme também para vocês darem uma olhada, tá bom? Espero que gostem, espero que enriqueçam o conteúdo, a compreensão do tema de vocês. Espero que tenham gostado desse curso também. A gente vai se encerrando aqui. Espero que tenham adquirido algum conhecimento a respeito do assunto. Qualquer dúvida, a gente vai discutir aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? Que a gente vai repostar esses vídeos lá. Espero que vocês possam também ajudar, dando contribuição com suas ideias e seus pensamentos, tá bem? Então vamos ficando por aqui. Fico muito agradecido pela atenção e participação de vocês. Tchau.